Falando francamente, senhoras e senhores, eu fiquei até um pouco assustado ontem quando conversando com um elemento ligado à prefeitura municipal, que a gente já conhece há muito tempo, nos dizia a respeito dos chamados vereadores da oposição e se colocava aí como que os responsáveis por qualquer situação política que ocorresse em termos de oposição. Em determinado momento chegou até a dizer que eu era a oposição. Eu tive que responder a ele que não era oposição, nunca foi e nunca serei oposição de qualquer coisa boa. As coisas ruins não terão encontro com a gente de maneira alguma. E não terão espaço também as coisas que não possam fazer com que alguma coisa seja consertada em cima de um erro. Desde que iniciamos a nossa carreira radiofônica, sempre pautamos aí de que microfone tem que ser aberto. Microfone tem que ser utilizado. Já dizia há muitos anos atrás, lá em Penápolis, o meu querido jornalista, um dos maiores jornalistas da história da nossa região, Orentino Martins, de que microfone e democracia têm que caminhar juntos. E nós aprendemos essa lição porque quem nos conhece, quem acompanha o nosso programa, onde nós temos o prazer de encontrar as pessoas que dizem: eu te ouvia desde criancinha, a minha mãe é fã sua, meu pai te adora. E a gente ouve isso aí em relação aos comentários dessas pessoas que estão conosco aqui em Birigui, que nos falam a respeito da nossa participação dentro da radiofonia. Já trabalhamos nas emissoras de Birigui, na Rádio Clube de Birigui, na Rádio Irapuru de Birigui, na Rádio Cinquentenário de Birigui e ultimamente na Rádio Estéreo Pérola FM. E nos programas que nós fizemos e que continuaremos fazendo, a liberdade é condicionada a todos os participantes. Aqui não tem sentido de cor, política, religião, credo esportivo, nem nada. Então, quando se fala em termos de oposição, dá-se a entender que quer atravancar qualquer situação. Aqui nesse microfone já desfilaram aqueles que falam tanto na palavra oposição, os grandes oradores, os grandes personagens, aqueles que fizeram história na política e que são verdadeiramente pessoas de conhecimento raro em termos de falar, de abusar do português e de, consequentemente, trazer a realidade dos fatos. A nossa oposição vai ser sempre esta. Esses microfones aqui simples, modestos aqui, e que talvez não tenha tanta audiência como tem um programa de rádio na cidade e na região e no estado, mas tem uma coisa que a gente procura conduzir da melhor maneira possível. A sinceridade e a honestidade nos comentários, na argumentação das necessidades. Temos o nosso partido político, temos os nossos políticos que a gente costuma dizer que são os nossos políticos natos. Quando se fala em oposição, há de se dar um crédito a que a coisa seja diferenciada daquilo que a situação pretende e quer fazer em determinados momentos da política. A política é a arte de engolir sapos. A política é a arte de fazer coisas boas. A política é maravilhosa. A política tem o sentido de todos os sentidos bons, positivos e negativos também. Existem excelentes políticos que fazem parte da política. E eu volto a dizer, a política é muito boa. O que estraga a política são os maus políticos. Políticos que não sabem perfeitamente definir o que pensa, o que pode e o que tem lá na frente. Por esse microfone já desfilaram as mais ilustres personagens da cidade e da região. E vão continuar dessa mesma maneira participando, desde que seja qualquer tipo de assunto. Crítica, elogio, homenagens, tudo isso. Aqui em Birigui há uma posição chamada situação de base e situação política. Eu posso dizer que tanto da situação básica, todos eles indistintamente já participaram ou foram convidados a participar do nosso programa. Não sabemos o rancor que existe em dizer que somos oposição. E talvez até então não saibam definitivamente o que significa a palavra oposição. Os amigos nossos que fazem parte da oposição e que fazem parte também da situação, todos eles indistintamente, com algumas exceções, já estiveram por aqui. O prefeito municipal de Birigui, Leandro, uma vez, em campanha política também, utilizamos a argumentação sua. Também, depois de eleito, o primeiro programa a abrir o espaço para ele
foi aqui no nosso programa, no nosso modesto estúdio, onde ele participou e a família dele, a mãe, a sogra, a esposa, participaram com mensagens e várias pessoas também trouxeram mensagens a ele, Leandro Maffei, de fazer uma administração de sucesso. Foi aqui, nesses microfones, que Leandro Maffei falou. Esse microfone também esteve aberto, senhoras e senhores, a pessoas que atacam e a pessoas que defendem. E por essa razão, não aceitamos esse adjetivo colocado em nós. Nós temos história em Birigui. Nós fazemos parte dessa história orgulhosamente. Não é um Zé Mané com toda essa expressão aí, um mané qualquer, que vai nos definir respeitando todos os manés. Principalmente um grande amigo, um grande companheiro, o primeiro camarada a nos dar o prazer de torná-lo amigo, Dr. José Manuel Sanches. Desculpe a expressão mané, mas não é o qualquer um que vai querer colocar na nossa cabeça, nos nossos microfones, na nossa ideia, a palavra oposição. Talvez esses camaradas que falam que a oposição é aquilo, eles mesmos fazem uma oposição à cidade. Eles deixam de construir qualquer coisa. O bem, às vezes, encontra dificuldade porque o mal está muito mais além do que aquilo. Para entrar na política, senhoras e senhores, tem dois sentidos, já dizia o saudoso e inesquecível Jorge Maluli Neto. É preciso ter consciência o que é política. É preciso ter responsabilidade quando assume um cargo político. É preciso ser gente, acima de tudo, quando estiver ocupando um cargo que mereça destaque e mereça a confiança de uma população toda. Para ser político, é preciso ter envergadura. É preciso ter responsabilidade, seriedade e ter um objetivo só: fazer o bem. Não ficar atacando e nem tampouco se defendendo. É preciso estar com os pés no chão, a consciência tranquila e a cabeça pensativa para fazer única e exclusivamente o bem da população. Então nós não aceitamos essa palavra oposição. O líder do prefeito municipal tem ocupado várias vezes os nossos microfones. Os vereadores, com exceção do da Fé, todos eles estiveram no nosso programa. Os vereadores da chamada oposição, também liderada pelo nosso querido e estimado companheiro, amigo, Marcos da Ripada, que eu conheci, inclusive, garoto quase. Então, todos eles também tiveram oportunidade. Cabo Wesley, Marquinho da Ripada, José Luiz Buchala, Paulinho do Posto, o André Grosso e também o Fabiano Amadeu, já desfilaram diante dos nossos microfones com suas argumentações. Se aproveitamos aquilo que existe na Câmara Municipal e de vereadores fazendo críticas à administração, é porque nos enviam esse material e esse material é fácil. Jamais recebemos aqui um material fornecido pela assessoria de imprensa do prefeito municipal. E se recebêssemos e poderemos receber, teremos um grato prazer de colocar no ar, como eu fiz há poucos instantes com o Mário Bonfim. E tem mais 2 vídeos dele que deverão serem aproveitados praticamente. Quando um adjunto do prefeito municipal, que a gente conhece já há muito tempo, sabe do seu trabalho, da sua sinceridade, da sua lealdade, coloca a palavra aqui, oposição para nós, a gente desafia a fazer qualquer tipo de desafio em relação a essa situação. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala, algumas pessoas não gostam. Mas falamos aquilo que representa a sinceridade, a verdade e a realidade de todos os fatos. Por isso, não nos cabe aí aceitar essa colocação de oposição. Talvez sejamos oposição com as coisas erradas. Talvez sejamos oposição no sentido de alguma coisa não está beneficiando alguém. Então, enquanto existir gente com coragem, com dignidade, com respeito, com admiração, com conteúdo de ação, com conteúdo de trabalho, nossos microfones estarão livres, abertos, sem nenhum custo financeiro para quem quer falar o bem, trazer o bem aqui. Por isso, senhoras e senhores, é que a gente fala. Aqui é a casa do microfone aberto para todos. Respeito todos os nossos amigos e acham que todos os nossos amigos que fazem programa de jornalismo também têm o mesmo sentido, a mesma palavra que nós temos. Não somos oposição absolutamente nada. Oposição, sim, àqueles que querem destruir, aqueles que querem desmanchar esse nome lindo, maravilhoso de Cidade Pérola, aí vai encontrar barreira do nosso lado.
aqueles que atrapalham o progresso da cidade, vai encontrar camarada como eu para defender o bom sentido e o bom, maravilhoso e excelente trabalho que muitos tantos fizeram para enriquecer essa cidade carinhosamente chamada de Cidade Pérola, capital sul-americana do calçado infantil. Aqui nessa terra onde um dia Nicolau da Silva Nunes plantou a primeira árvore e plantou também o primeiro índice de uma cidade, essa cidade tem dono, essa cidade tem respeito, essa cidade tem admiração. Portanto, não aceito, não aceitarei, mesmo não tendo condições de enxergar como deveria enxergar. Fruto de uma cirurgia mal feita, eu continuarei dessa maneira. Meu microfone está aberto e o senhor Leandro Maffei sabe disso. A sua assessoria sabe disso. Os senhores vereadores sabem. Eu não sei porque de uma hora para outra vem essa palavra opção. De jeito nenhum, nós vamos aceitar, não vamos concordar e vamos desafiar certamente aqueles que querem o mal, a ruindade e essa cidade possa ser atingida. Por isso, esse caboclo aqui de 80 anos de idade, que enxerga muito pouco, mas vê muito além daquilo que possa ser realizado, que já trabalhou com os melhores e mais categorizados políticos da cidade, já esteve ao lado dos grandes e estupendos prefeitos da cidade, já fez comentários também criticando alguma coisa que estava sendo errada, mas que imediatamente foi consertada pelos prefeitos que passaram pela prefeitura de Birigui. E olha que foram excelentes prefeitos. Nunca os senhores ouviram críticas maldosas. As críticas que são feitas são para reparar danos que são feitos. Por isso, oposição, para mim não cola não. Para mim não vem de encontro não. Por isso é que eu fico todos os dias falando francamente.